Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler hoje o livro de Números, capítulo 13. Nós iremos ler do versículo 25 ao versículo de número 33. A palavra nos diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra a que espiaram, em que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Nós estamos vivendo um tempo onde nós, como cristãos, estamos desistindo muito facilmente. E eu queria que você nessa noite abrisse os seus olhos, porque não só estão desistindo da sua fé, irmãos que estão desistindo dos seus sonhos, estão desistindo da sua vida, e o diabo tem enganado a muitos, e aparentemente alguns têm o aspecto que diz em Apocalipse capítulo 3, verso 1, quando diz que tem aparência que está vivo, só que já está morto. Seria em inglês The Walking Dead, os mortos vivos. Pessoas que você olha para ela e elas têm uma estrutura, mas elas não têm mais sonhos, elas não têm mais desejo de nada. 10 minutos com ela, ela consegue descarregar sobre você 1 bilhão de tristeza, de angústia, e nós não podemos deixar que isso aconteça com nós, que somos cristãos. E aqui fala de uma promessa. O texto vai falar de uma promessa. O texto vai narrar uma promessa feita por Deus. E nós que estamos aqui nessa noite, todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós temos uma promessa. Só que em alguns momentos parece que não temos promessas nenhuma. Em alguns momentos parece que estamos vivendo como quem não sabe de onde veio, como quem não sabe para onde vai. Mas tem uma coisa que eu quero meditar com os irmãos antes da gente entrar no texto, que a promessa precisa ter alguns fatores juntos com ela. Quando Deus faz uma promessa, primeiro é preciso ter fé. Depois é preciso ter atitude. Depois é preciso ter uma dependência para que a gente possa se envolver com isso de uma forma verdadeira. E em quarto, é preciso ter paciência. Eu vou parar um pouquinho rapidinho. Poi quando fratello che non capiscono italiano e così diventa una sfida per me. Ma posso parlare in portoghese e italiano? Così faccio pace, paz e andiamo insieme. Non è vero, eh? Sto scherzando. Ma ritorniamo al testo em português. Voltamos ao texto. Para que a gente possa viver a promessa, primeiro precisamos acreditar que Deus, Ele é poderoso e Ele tem poder para cumprir o que Ele fala. Abra sua Bíblia comigo nesse momento. Vamos ler um texto que é muito conhecido de todos nós, mas que a gente vai poder ler ele nessa noite, para que a gente saia daqui tendo uma esperança nova sobre tudo aquilo que nós temos vivido neste lugar. Hebreus capítulo número 11, existem duas referências muito claras
quanto à fé. Primeiro é o versículo 1, que vai dizer, se puder aqui na tela colocar só italiano, ajuda. O texto diz, Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. No versículo de número 6, tem uma referência sobre a fé, que sem ela nós temos que ter uma grande dificuldade de viver a vida cristã. Ora, sem fé é impossível, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Toda promessa, quando ela é dita, é preciso existir a fé. A fé precisa existir dentro de um coração. E fé é você ter certeza, irmãos, isso daqui deveria ser pregado, eu penso que todo dia. Porque nós falamos que acreditamos, mas quando vamos embora estamos tristes. E a gente ignora a dificuldade. Não isso. A fé vê a dificuldade, entende a dificuldade, mas ela diz, Deus é poderoso para transformar essa dificuldade e eu vencer essa dificuldade. E o texto vai dizer também que se não tiver fé, não existe relacionamento. E não é fé que Ele vai te dar, é fé que Ele existe. Esse é um problema muito grande hoje, porque aqui gera frustração. Quando eu me aproximo de Deus, porque Ele pode me dar, se Ele não me der, eu começo a perguntar se Ele existe. Mas o texto não diz que a fé é para você crer que Ele vai te dar. Primeiro, é crer que Ele existe. Se Ele existe, Ele tem controle de todas as coisas. Se Ele existe, Ele é poderoso. E eu tenho que nessa noite entender que eu tenho uma promessa, mas é preciso eu crer nessa promessa. É preciso você acreditar na promessa que Deus fez para você. Tem um texto também em Hebreus, quando você vai no capítulo 10, o versículo de número 23, que a palavra de Deus vai nos dizer: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso teria que alegrar eu e você. Fiel não muda. Quando você vê fiel hoje, a gente se baseia com a gente, e não podemos usar eu e você como exemplo de fidelidade, porque você diz que é fiel, mas em alguns momentos você dá uma entristecida. É preciso nessa noite entender que Deus, Ele é fiel, e quem prometeu foi Deus. Aí o escritor vai dizer o seguinte: por essa razão, retenha com firmeza a confissão que você fez. Eu creio em Deus. Se você crê, mantenha isso forte no seu coração e não deixe que ninguém tire. Então nós temos que entender que quando a promessa vem, eu preciso ter fé nessa promessa. Segunda coisa que existe para quem teve fé na promessa: atitude. Hoje existe muitas pessoas dizendo, eu creio, mas ela não se move pela sua fé. Eu acredito na oração. Você está orando? Não. Nós temos que entender hoje que o mundo criou um sistema que parece que precisamos de um pastor. E eu entendo o que eu estou falando. Mas você é capaz de entrar na presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Em qualquer lugar do mundo que você tiver. Se você for até a Ele em nome de Jesus de todo o seu coração, Ele te responde. Então, se eu creio, eu tenho que começar a orar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu quero ler o texto de Tiago, capítulo 2, o versículo 18 e o versículo de número 19. Tiago, capítulo 2, versículo de número 18 e 19. Vamos ler o 17 também, que eu acho que se compreende melhor. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: assim também a fé, sem não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Precisa te fazer primeiro crer em Deus. Olha, relaxa, não precisa, relaxa. Se não funcionar, irmãos que estão em casa, se não funcionar, nós estamos tentando resolver isso, tá bom? Deus abençoe você. Voltando.
Nós acabamos de ler um texto que diz que a fé não tem que ser que Deus pode me dar. A fé tem que ser que Ele existe. Aí Tiago vai trazer uma luz que nós temos que ficar atento. Tu crês, está ali? Tu crês que há um só Deus? Lógico que eu creio, eu acredito nisso. Aí Tiago completa e diz: fazes bem, não é errado, você está certo. Mas os demônios, eles acreditam e eles estremecem. Perceba, se a tua fé só faz você ter medo de Deus, se a tua fé só faz você ter regras divinas, se a tua fé só faz você ficar pensando o que pode, o que não pode, isso não vem de Deus. Essa fé é dos demônios. Eles acreditam em Deus, eles tremem diante de Deus, mas eles não deixam de errar. E Tiago vai dizer o seguinte: você teve fé na promessa? Então começa a agir. Deus falou que você vai ser um pastor. Quer que eu tenha que fazer a primeira coisa? Se Deus me falou, tem que ler Bíblia. Se Deus falou que você vai ser um pastor, a primeira coisa eu tenho que começar a ler a Bíblia. Porque não tem como ser pastor se não ler Bíblia. Se Deus falou que você tem um chamado para cantar, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar das minhas cordas vocais. Vou parar de comer o que faz mal, vou procurar um curso de aula de canto. Isso não é querer ser melhor. Isso quer dizer o seguinte: eu creio na promessa, então eu vou me preparar para a promessa. Agora, muitas pessoas recebem promessa, mas não têm atitude nenhuma. Deus me deu um ministério da intercessão. Que bom, tem oração lá na igreja segunda. Eu não vou não, porque eu fico muito cansado. Então tá bom, O ministério da intercessão hoje virou para ser o WhatsApp, não é isso? Está cheio de grupo de intercessão de WhatsApp. Ninguém conhece ninguém, ninguém fala com ninguém, profetiza um monte de coisa. Mas ainda existe um ministério que é aquele que tem contato, que você se preocupa, que você dobra o teu joelho, que você ora, que você vai atrás da vida, que você intercede pela vida. Nós precisamos nessa noite entender o seguinte: a promessa foi feita para mim e para você. Nós temos fé nela? Qual é a nossa atitude mediante a nossa fé? O que nós estamos fazendo pela fé? Isso nós temos que entender. Porque senão eu fico parado. A fé não foi dada para mim ficar parado. É preciso nessa noite. Abra sua Bíblia. Tem um outro texto que eu gosto, que é Romanos capítulo 10 e o versículo 17. A fé, ela vai vir como, pastor? Como eu faço para adquirir fé? Recebendo um milagre? Não. Cantando hinos ao Senhor? Não. A fé verdadeira, ela vem quando você se dedica a ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, ela vem quando você se dedica a entender o que diz a Bíblia Sagrada. Nós estamos num país de maioria cristã. Deveria existir nesse país uma diferença dos outros países. Não deveria existir uma diferença? Se a Itália é o centro do cristianismo, e aí nós vamos tirar os títulos, vamos deixar cristianismo, porque todos usam o nome de Jesus, deveria existir aqui diferença. A Itália deveria ser um país com menos roubo, com menos prostituição, com menos divórcio, com menos divulgação de sexo explícito, porque é um país cristão. Deveria ter um país que os homens respeitam as mulheres, que as mulheres respeitam os homens. Temos essa diferença? Penso que não. Porque a fé não vem por você ter nascido na igreja. A fé não vem porque você vem ao culto. A fé vem quando você dedica um tempo a ouvir o que diz a palavra de Deus sobre mim, para mim. Porque, irmãos, pense o seguinte: todos nós aqui temos uma promessa do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Por que então não estamos vivendo essa promessa? Porque a promessa precisa ter minha atitude. É o que eu falei aqui e repito: se você tem um chamado de Deus, qual é a sua ação pelo seu chamado? Qual é o seu mover pelo seu chamado? A internet é bom e divulga, é bom, mas isso faz um mal danado. Porque tem pessoas que não querem mais sair de casa para vir à igreja. Eles dizem que em casa eles vão ouvir a mesma coisa que vocês. Só que eles não vão ter a comunhão.
Igreja não é eu sozinho, igreja é comunhão, é você olhando um para o outro. Igreja é você dando um abraço no outro. Igreja é você sentindo prazer um pelo... E todo mundo que assiste live sabe, em vez de quando alguém chama. Em vez de quando você para e vai fazer alguma coisa. Entenda hoje que para a promessa se cumprir, é preciso você começar a tomar uma atitude. E para essa fé vir, você vai ter que ter dentro do seu coração vontade de ouvir, não o que alguém tenha a dizer, mas o que Deus tem a dizer e o que Deus disse. Abra sua Bíblia comigo também, porque nós também precisamos ter algo importantíssimo. Nós precisamos ter dependência, que é a falta de autonomia. Vamos ler ali Números 23, o versículo de número 19. Números, capítulo de número 23 e o versículo de número 19. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz: Deus não é homem. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Entenda uma coisa nessa noite. Todos que têm promessas precisam entender que a sua vida agora depende de Deus. E Ele não é homem para mentir. E Ele não é o filho do homem para se arrepender. E eu gosto da frase que é retórica. Não pede que você fale, mas pede que você medita. Porventura, diria Ele, não faria? Você acha que Deus está por aí entregando profecia só para entregar profecia? Só para passar tempo? Você acha mesmo que Deus quer ficar falando que você vai ser só para você ter uma ilusão? Não! Quando Deus fala é porque já está pronto. A gente não entende isso, mas quando Deus fala já está pronto. José estava dormindo, irmãos, dormindo. E ele sonhou que os seus irmãos se prostravam diante dele. Quer dizer o seguinte, já estava pronto. Só que passou um pouquinho de tempo. Alguns problemas aconteceram no meio da trajetória. Algumas situações saíram do controle. Algumas decepções vieram. Algumas traições vieram. Mas José estava onde? Dentro do propósito da promessa que Deus fez. E você nessa noite tem que voltar a ficar no centro da promessa que Deus fez. Pastor, mas está tudo fora do controle. A promessa já foi feita. Fica dentro do propósito. O problema é que nós se movemos conforme nós queremos. Deus fala que eu vou ser, eu começo a não ser. Irmãos, Deus fala que José vai ser o quê? Grande. Ali não estava ainda governador, mas ia ser grande. Então tá bom. Primeira selada, jogar dentro do poço. A gente tem uma expressão que a gente fala: eu cheguei no fundo do poço. Eu não sei se em italiano se dice così, não? Também? Da onde saiu essa expressão? Da Bíblia. Porque quando você chega no fundo do poço, não é o fim, é o começo da promessa de Deus. Às vezes é preciso sair algumas coisas do nosso controle, para a gente entender que a promessa foi feita por Deus. Quando a promessa é feita por Deus, o que você tem que ter fé nela, atitude de quem tem fé nela, e também tem que começar a dizer: eu não sou autossuficiente. Não, se Deus falou, eu vou fazer, eu sou o cara. Não, eu não sou o cara. Eu tenho que usar expressões mais normais, porque senão eu sou o cara, ela não vai entender, né? Marcos, ajuda aí quando eu falar alguma coisa que é fora. Aí nem o Marco entende. Mas entenda isso. Nós temos que entender a nossa dependência de Deus. Porque se Ele falou e não está acontecendo, não é culpa dele. Porque quando Deus... Entenda isso aqui, ó. Quando Deus promete, está pronto. Prontinho. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmos de número 37. A palavra de Deus, irmãos, ela é nosso tesouro. Ela é aquilo que pode mudar a nossa vida nessa noite. É a palavra de Deus. Quem achou? O salmista diz algo importante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará.
Entregar, irmãos, isso aqui você tem que entender o que o texto está dizendo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Como que se entrega alguma coisa a alguém? Depois que você entrega, está na sua mão? Não. Nós entregamos a vida para Deus espiritual, mas queremos continuar no controle. E o texto diz o seguinte: entrega e fala: o que o Senhor fizer, eu confio. O que o Senhor fizer comigo, eu confio. Irmãos, nessa noite, pelo amor de Deus, tome uma decisão hoje. Você que está aqui, você que está em casa, tome uma decisão hoje. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tome uma decisão de confiar 100% em Deus. Tome essa decisão. Pastor, mas tem umas coisas que não está dando certo. Confie em Deus. Entregue o seu caminho. Ah, pastor, já entreguei minha vida a Deus. Ok, agora é hora de confiar em Deus. Porque nada acontece quando você entrega, acontece quando você confia. Aí o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E sabe o que vai acontecer com as demais coisas? Diz o texto bíblico: e tudo Ele fará. Não é você, é Ele que faz. Mas você fala: mas eu já entreguei, pastor. Entregou, mas não está confiando, está toda hora dando uma olhadinha. Entregou, mas está dando uma ligadinha para ver se alguém vai te ligar. Ah, eu confiei no Senhor, mas está toda hora procurando ajuda. Não confiou? Então não. Confiar em Deus é você deixar na mão dele o que você já sabe que você não consegue fazer. Confiar em Deus é você fazer o seguinte: este problema eu não tenho solução. Deus, está aqui o meu problema. O que é que você faz? Descansa. Por quê? Ele tudo fará. Abra sua Bíblia comigo, porque também nós temos o Salmo 121, famoso, conhecido. O versículo 1 e 2, onde o salmista está admirando o seu país. O salmista está vendo que tem montanhas que protegem. E aí ele faz a pergunta, né? De forma muito didática, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, porque quando você está sendo sincero com Deus, não precisa ninguém chegar perto de você. Você começa a querer questionar Deus, Deus já vem te corrigir, você fala: não, estou errado, em nome de Jesus. E você vai se modelando. E o salmista diz: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E ele vai dizer de forma muito clara: o meu socorro, ele vem do Senhor. E o detalhe que ele coloca tinha que alegrar nosso coração: que fez o céu. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o Criador. É o que não precisa da economia estando ajustada para me abençoar. É o que não precisa que o médico entenda para me curar. É o que não precisa que o juiz esteja disponível para liberar meu documento. Nós temos que hoje entender isso. O meu socorro, ele vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. O Criador, irmãos. Criador. Todo mundo que estuda a Bíblia sabe que Deus trouxe, a ciência vai dizer, que nada existe do nada. Correto? Isso é ciência, aula de ciência. Tudo que existe veio de alguma coisa. Quando você lê o Gênesis, a palavra bará diz que ele criou do nada. Deus não precisa que tenha um histórico favorável para te abençoar. Deus não precisa que a sua família acredite em você para te abençoar. Deus não precisa de passado para realizar presente. Entenda isso nessa noite. Deus precisa só que você entregue, confie e entenda que o seu socorro, aquilo que ninguém está conseguindo fazer, vai vir dele. E quando vem dele é bom, porque ele não passa na cara. Quando vem dele é bom, que ele não cobra você depois. O dom de Deus é dado sem arrependimento. Deus, quando te dá alguma coisa, ele te deu. Se você não quiser usar, você não usa. Mas ele não fica falando: eu te dei. Não, eu te dei. Vamos continuar? Outra coisa que precisa ter para viver a promessa: paciência. E se tem uma coisa que a gente não tem mais nesse tempo presente, se chama pazienza. Non ce l'ho. Non ce lo faccio più. Quanti italiani parlano questa parola? Non ce lo faccio più.
Quantos irmãos estão dizendo, eu não suporto mais? Abra sua Bíblia, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 6. Quero ler com os irmãos só o versículo 13 e 15, onde a Bíblia vai trazer um relato do pai da fé. Todo mundo fala de Abraão, o pai da fé, o pai da fé, o pai da fé. Abraão, Abraão, Abraão. Mas o que Abraão tinha que nós não estamos tendo? Abriu Hebreus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Vamos lá? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, olha que texto. E assim, esperando com paciência, ele alcançou a promessa. Irmãos, entenda uma coisa. Quando você decide desistir, quem perde é você. Quando você decidir desistir, quem perdeu foi você. Existe uma frase famosa daquele pastor americano, que eu não lembro o nome dele agora, me deu um branco. Pastor negro que fez a revolução, Martin Luther King. Que um dia chegaram nele e falaram: Martin, você está louco, Martin, não vai dar certo. E Martin olhou para o rapaz e disse: vamos ver o que acontece se eu não desistir. Será que você tem coragem hoje de falar assim: vamos ver o que vai acontecer na minha vida se eu não desistir de ser fiel ao meu Deus? O problema é que a gente vê só os frutos e fala: Abraão, Abraão. Mas veja, ele esperou com paciência, porque tem gente que espera sem paciência, reclamando, fofocando, brigando. Não, esperar com paciência. Irmãos, paciência é a capacidade de não sair do lugar, ainda que tudo esteja ao contrário. É Deus dizendo: vai para frente. Você fala: mas tem um mar na minha frente, como é que eu faço agora? Eu estou mandando você ir para frente, não estou mandando você perguntar o que tem na frente. O problema é que a gente pergunta ou não pergunta. Esperar com paciência, o texto diz algo que é bom a gente entender. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Todos nós aqui temos uma promessa, mas às vezes não estamos vivendo a promessa porque não estamos vivendo com paciência. Espera com paciência. Esperar com paciência é agradecer o tempo da espera, dizendo: que está chegando. Eu sempre que leio esse texto, eu me lembro de uma sala de espera. Quem é que gosta de esperar, irmãos? Ninguém. Dependendo da situação. Estou com um problema muito sério de saúde. Tem um médico que falou que descobriu o problema e me chama no consultório dele. Só que ele fala para mim: eu tenho alguns pacientes, espera aqui um pouquinho. Eu espero triste ou espero alegre? Espera alegre. Ele sabe que vai resolver meu problema. Por que Abraão esperou com paciência? Porque quem prometeu é poderoso e fiel para cumprir. E se ele não fez ainda, não é porque não está pronto, é porque eu não estou pronto para receber a promessa. Tem muito irmão aí que acha que Deus não vai fazer, mas é porque você não está pronto para receber, é só isso. Eu tenho um ministério pastoral. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Não li nenhuma ainda. Então, meu filho, acelera. Eu me lembro que uma vez eu estava num culto e um pastor que tinha chegado do Japão, ele me chamou e falou: vem cá você, rapaz. Aí olhando para mim disse: eu não sei se você faz, mas se não faz, começa. Lê tua Bíblia. Porque Deus vai te levar para um lugar que você vai precisar usar a sua Bíblia. Então você começa a ler. Chegou em casa, vamos começar a ler esse negócio. A promessa, ela é feita, mas tem um tempo de preparação. A Maísa está ali, doidinha para que o bebê nasça, irmãos. Querendo ver logo a Maitê, imaginando o seu rostinho. Aí quando chega esse estágio da gravidez, incomoda de lado, incomoda para frente, incomoda respirar, tudo incomoda. Só que, pergunte para ela se ela quer que saia antes do tempo. Quer? Não. Tem que sair no tempo certo.
Porque se sai antes do tempo tem problema. A promessa é a mesma coisa, Deus está gerando ela, espera um pouquinho. Enquanto ela não se cumpre, você diz, Ele já fez. Nós precisamos nessa noite entender isso, porque senão fica um monte de crente frustrado. Não, mas Deus falou que ia fazer. Primeiro, foi Deus. Porque se foi Ele vai fazer. Nós já acabamos de ler em Números. Porventura Ele fala e não faz? Ele está brincando com você? Irmãos, quem brinca comigo e com você são pessoas que querem dizer que são. Deus não brinca comigo e com você. Quando Deus falar algo para você, creia, descanse, mas tenha paciência. O salmista diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Não foi no meu patrão, não. Não foi no governo, não. E Ele se inclinou para mim e Ele ouviu meu clamor. Tenha paciência nessa noite, em nome de Jesus. Começa a ter um pouquinho mais de paciência. Pastor, eu estou tendo. Não, está reclamando muito, está muito ansioso. Quem tem paciência não fica ansioso. Quem tem paciência não fica sem dormir. Quem tem paciência não sai por aí falando para todo mundo o que quer fazer, porque para ver se alguém quer ajudar, não. Quem tem paciência entende que o direcionamento vai vir da parte de Deus. Continuamos o texto. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler do versículo 1 ao 5. Porque aquele povo recebeu uma promessa de Deus que ia entrar na terra de Canaã. E nós também recebemos uma promessa de Deus. Todo cristão, ele tem uma promessa feita por Deus, que ele vai entrar na nova Jerusalém celestial. Todo cristão tem essa promessa. E o texto de Apocalipse é bom. Eu ia ler italiano, mas os irmãos que estão em casa não entendem. Olha o que diz o texto. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Sabe o que a gente pode aqui nessa noite, de uma forma muito clara? Nós só estamos no primeiro tempo. As primeiras coisas, nós estamos vivendo as primeiras coisas. Você tem que entender que tem essa promessa para mim e para você. Porque, irmão, se tirar isso, não tem para que ser cristão. As pessoas estão tirando o céu da vida das pessoas, mas não tem. Todos nós temos essa promessa, que vamos um dia estar no lugar onde não tem mais choro, mais rancor, mais tristeza, mais ansiedade. Só que isso é só lá. Enquanto estiver aqui, Jesus deixou um conselho. João 16, 33. No mundo tereis aflições, porém tenham bom ânimo, porque eu já venci esse negócio, e eu vou dar vida para vocês, e aonde eu for, vocês vão ir também. Então, nesse momento, pare de pensar que você não tem uma promessa. E comece a entender que quem tem fé na promessa, começa a ter atitude de quem tem fé na promessa. E quem tem atitude, vai ter que também ter dependência. Você não vai ser salvo porque é bom. Você está sendo salvo porque você é ruim. Se você fosse bom, Jesus não precisava vir. Se você fosse santão, Jesus não precisava vir. Ele veio porque você tem essa demência na mente, porque você tem essa dificuldade de ser bom, porque quando você diz que vai fazer, você fala e não faz, porque às vezes você diz que vai perdoar e não perdoa.
E Ele está te agindo com você com paciência, porque Ele sabia quem você era. É preciso nessa noite entender que Deus tem uma promessa para nós. E tem um lugar também que, assim como aquele povo estava indo para Canaã, nós estamos indo para Nova Jerusalém. Eu estou indo. Tem um hino que diz, um dos tais, não é isso? Um dos tais. Podes tu também dizer, eu sou um dos tais. Eu sou um daqueles que estão a caminho da Nova Jerusalém. E quem está a caminho da Jerusalém não pode perder tempo com esse lugar, porque esse lugar é transitório. Abra sua Bíblia, por gentileza, meus irmãos. Eu quero ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Porque nós precisamos nessa noite, e esse é um ponto importante. Nós vamos entrar depois no texto que eu li certinho, mas é preciso nessa noite, se você quer viver a promessa de Deus, é preciso tomar uma decisão. 1 Reis 18, 21. Eu me esqueço. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Como dice questa cosa in italiano? Fino a quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isso daqui, entenda o que é. É fazer o seguinte, ó. Vou? Não, não vou. É bom? Não, não é bom. Me entrego? Não, não, não me entrego. Creio? Não, não, não creio. Oferto? Não, não, não oferto. Consagro? Não, não, não consagro. Até quando você vai ficar cocheando? É a palavra em italiano, é um po' diversa. Zoppiccherete? Hã? Bela parola. Ele diz o seguinte: se o Senhor é Deus, olha o que diz o profeta. Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Só que ele falou uma coisa que ninguém esperava. Só que se Baal é Deus, siga Baal. O que ele está dizendo para mim e para você? Tome uma decisão hoje. Se você entende que Deus é o Senhor, o Criador, o Deus que faz, para de tentar viver outras coisas, se entrega de todo o coração. Mas se você acha que Baal é Deus, se entregue para Ele. Irmãos, Deus não aceita relacionamento 50-50. Com Deus é 100%. 100%. Todo cristão que não se entrega vive uma vida esquisita. Ele não é firme em nada, irmãos. E se você está aqui hoje e não está firme em nada, pode ter certeza. A culpa não é de quem te agrediu, a culpa não é de quem tentou te matar, a culpa é que você não se entregou de verdade. Porque quem se entrega de verdade diz: quem está no controle da minha vida não sou eu, é Ele. Eu posso estar dentro de uma rota turbulenta, mas Ele ainda está no controle. E vamos poder dizer que tudo coopera para o bem de qualquer um que vem na igreja? Não, de quem ama a Deus. Aí é capaz de quem ama a Deus passar por todo o problema que José passou, e quando vê os irmãos dele fala: fica tranquilo, porque o mal que vocês trouxeram para mim, Deus foi lá e virou a chave e transformou em bem. O problema é que a gente não está se entregando 100%. Sempre existe alguma coisa nos parando. Eu vou fazer um mês de oração. Não faz. Eu vou fazer a leitura bíblica diária. Não faz. Mas come todo dia, passeia todo dia, assiste todo dia. Isso significa que eu não me entreguei 100%. E Deus chama eu e você nessa noite dizendo assim: dá para se entregar 100% para mim? Dá para acreditar que eu estou com o poder na mão para te dar o que você precisa? Só que é preciso tomar uma decisão. E aqui é a pergunta dele para as pessoas que a gente faz para nós hoje. Até quando vamos ficar em dois pensamentos? Será que foi Deus? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Mas se você entender que Ele existe, se entrega. E tem uma palavra que diz o seguinte: segui-o. Segue a Deus, irmãos. Você não vai se arrepender.
Mas é preciso nessa noite ter isso no coração e seguir a Deus só funciona se a gente fizer isso. Diz Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis. Coloca aí, Jeremias 29, 13. É importante. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem. Eu não sei se italiano a palavra tudo ou tutto. Por exemplo, se a gente está aqui dentro e a gente fala assim, todas as cadeiras, as daqui de cima está incluída? Sim. Tudo. Tudo. Todo mundo aqui. Então, você não. Então não é todo mundo. Ele diz o seguinte, quando você me buscar de todo o coração. É preciso entender isso hoje, irmãos, porque todo mundo aqui está com fé. Todo mundo, todos vocês aqui estão com fé. Por quê? A gente veio numa igreja, gente. Então, isso tem alguma fezinha aí dentro da gente querendo melhorar. Tem uma fé dentro de nós dizendo, eu preciso encontrar uma resposta. Só que não vai adiantar ter fé só para vir. Não adianta ter fé só para sair do Egito. Jesus vai dizer uma palavra que é muito importante quando ele diz em Mateus 24, 13. Quem perseverar para sair do mundo será salvo. Não. Quem perseverar enquanto estiver no momento de culto, não. Ele diz, quem perseverar até o fim. Então a nossa fé ela tem que ser constante. A nossa fé precisa ser o que Paulo vai dizer aos irmãos lá, quando ele diz o seguinte, sede firmes, constantes. 1 Coríntios 15, 58. Seja firme, constante e abundante na obra no Senhor, sabendo que o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. E aí nós vamos entrar aqui agora um pouco mais, quando Deus faz a promessa para o povo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 3. Quero ler com os irmãos o versículo de número 8. Êxodo, capítulo 3. E o verso de número 8. Irmãos, é preciso entender um pouco, vou só de forma muito rápida. O povo foi para o Egito, nesse momento, a família de Jacó, porque José era o governador, trouxe a família dele, foi para Gósen. José morre e José deixa uma lembrança da profecia que já tinha sido entregue para Abraão. Deus falou para Abraão, sua parentela vai ficar escrava, só que depois eu virei. José faz o quê? Quando morre diz, se lembrem da promessa, e quando vocês forem embora daqui, leva os meus ossos. Só que você tem que convir que quando está tudo bem na nossa vida, a gente se esquece um pouquinho que tem o céu. A gente fala o quê? Ah, Jesus vai voltar, mas aí não tem problema não, está tudo bem aqui. Eu até vi um pastor falando que quem sofre muito deseja mais o céu. Principalmente quando lê Apocalipse 21. Está sofrendo muito, irmão, não está tendo dinheiro para nada, está pagando tudo atrasado, não tem profissão, nasceu numa família difícil. Ele fica dizendo, quando ele lê aquilo, ele fala, nossa, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais pranto. Deus vai me ajudar, meu Deus, eu vou cantar todo dia. Ele fica doido para ir para o céu. Mas a igreja do tempo atual está se esquecendo disso. E aquele povo se esqueceu. Quando você faz um estudo, eles sofreram por quê? Porque eles se esqueceram da promessa. Estava crescendo e multiplicando, comendo, vivendo bem. E o sofrimento fez eles começar a se lembrar e dizer o seguinte, Deus, o Senhor falou que vinha nos buscar. Aí diz o texto que Deus ouviu a oração e foi lá onde estava Moisés. E Deus vai dizer o que o Moisés tinha que fazer. Êxodo capítulo 3, verso 8. Quando ele diz o seguinte, portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir, você vai levar eles
para uma terra boa, um lugar gostoso, onde mana leite e mel. Irmãos, isso é promessa. Todo mundo que recebe uma promessa, como fica? Quando ele chegou lá que falou aquilo para o povo fez o quê? Nós acreditamos. Deus começa a realizar milagres e prodígios. Todo mundo conhece. Já virou até filme, As 10 Pragas do Egito. Tem filme, tem tudo. Mas a gente não pensa muitas vezes no que Deus fez ali. O Egito tinha muitos deuses. Cada praga, eu não vou falar disso aqui agora, mas cada praga, ela ia contra um deus do Egito. Existia o Deus Sol. Deus manda 3 dias de treva. Cadê o Deus Sol? Diz que ninguém nem levantava da cama, porque era muito escuro, era até pesado. O inferno vai ser assim, você sabia? A Bíblia diz que no inferno são densas trevas. É que as pessoas pensam que no inferno, irmão, vai ter uma reunião, né? O pessoal pensa isso. Até um amigo meu diz, se for todo mundo comigo para o inferno, a gente fica lá batendo papo. Não vai ser isso. Biblicamente, o inferno é um lugar de escuridão. Você está sozinho, não consegue ver ninguém, escuta vozes de alguém. A Bíblia chama de densas trevas. É como essas trevas do Egito, pesada. A pessoa não conseguia nem se mover. E cadê o Deus Sol? Então Deus tirou o povo com poder. E quando você lê aí comigo no capítulo de número 4 de Êxodo, o versículo de número 28. Vamos ler do 28? Que aí Deus falou para ele a promessa. Ele corre, Moisés agora vai lá para o povo, vai encontrar Arão, e ele diz o seguinte. Vamos ler só o 31, irmãos, que aí depois você lê em casa, ganha um tempo. E o povo creu. Como dice, versículo 31. Prestou loro fede. O povo acreditou, irmãos. Olha lá. E ouviram que o Senhor visitava os seus filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Olha que momento bom. Eu acredito na promessa, eu vou adorar o meu Senhor. O povo fez isso. Escutou, acreditou e adorou. Está um cenário bonito, não está? Está um cenário bom. Pensa, você acreditou, você adorou, a presença chegou, você tem agora um novo plano, uma nova expectativa. Mas quando a gente vai ler Deuteronômio, capítulo 1, versículo de número 8, abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, capítulo de número 1 e o verso 8. Quem achou? Olha o que diz lá. Eis aqui está esta terra. Eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois dele. Foi nisso que o povo acreditou. A promessa não era a promessa que Deus tinha falado para Moisés, era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E a promessa de Abraão passou para Isaque, de Isaque passou para Jacó e para toda a nação. Agora esse povo tem uma promessa e eles creram na promessa. E eu tenho certeza que todos nós aqui cremos na promessa que Deus nos perdoou os pecados através de Jesus, que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, e que Ele está nos esperando no momento certo para nos deixar viver o que nós lemos em Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Mas é preciso nessa noite, e eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo, para a gente ler a promessa que foi feita. 1 João capítulo 2 e o versículo de número 25. 1 João capítulo 2 e o versículo de número 25. Porque assim como aquele povo tinha uma promessa, nós também temos uma promessa. E a nossa promessa ela é muito boa. A nossa promessa não é uma terra que nem a deles, que era uma terra somente passageira. A nossa promessa é uma promessa que vai além, que muda todo o cenário da nossa vida. Quem achou aí? 1 João capítulo 2, versículo de número 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você e eu temos essa promessa. Eu não sei se você quer crer nisso hoje, mas se você crê, você recebe vida não só aqui, mas uma vida também eterna. E é uma promessa. Promessa é feita para se cumprir. Hoje se perdeu um pouco por causa da política e por causa das pessoas.
Mas biblicamente, quando se fala de promessa, é algo que está pronto, mas que vai chegar em um tempo determinado. Então você hoje, nessa noite, entenda que assim como esse povo, eu e você temos também essa promessa. E aí nós temos que entender o tempo, que a gente não entende. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tem irmãos que já estão duvidando, tem irmãos que já desistiram de crer, tem irmãos que falam, não vai mais crer. Esse ano nós vamos ter o privilégio, penso eu, né, de ver 2 testemunhos nessa igreja de coisas que faziam muito tempo. 2 irmãos vão vir aqui um dia contar, até o meio do ano, eu acho. 2 coisas que eles esperavam a vida toda e parecia que não ia acontecer. E de repente, um telefonema diz, ciao, tutto bene? Come stai? Vieni qui. É tutto risolto. Nós precisamos crer que tem um tempo determinado. Deus sabe a hora certa de te dar o que você precisa. Aí quando nós lemos o texto de Pedro, na sua carta, na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o versículo de número 9, ele diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Irmãos, não é que Deus não está cumprindo a promessa de voltar para nos buscar. É que Ele está esperando eu e você acordar, cair em si e entender que Ele quer salvar, Ele quer ter a gente junto dEle. Você já pensou se Deus já tivesse feito justiça comigo e com você? Você já pensou se Deus não tivesse tido paciência comigo e com você? Só que Ele é Deus, Ele é Senhor, e a promessa foi feita para mim e para você. Então ainda que alguns digam que ela não vai acontecer, ela vai acontecer. Então, para a gente parar hoje, nessa noite, eu queria deixar para você ir embora com esse versículo, Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 21. O versículo 1, perdão. Hebreus capítulo 2, o verso 1. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos dela. O problema não é que você não está ouvindo, o problema é que você não está dando atenção. O problema não é que Deus não está falando com você, o problema é que você está sendo negligente com Deus. O problema não é que Deus não quer falar com você, é que quando Ele fala com você, você olha para o celular. Quando Ele fala com você que você vai embora, você não medita no que Ele falou. Você vai embora e você esquece de tudo. Hoje, quando você chegar em casa, medite em tudo que você ouviu nessa noite. Deus tem uma promessa. Na semana que vem, a gente continua e vai ter muita coisa boa. Ainda não perca, irmãos, por favor. É que tem que ir aquecendo as turbinas, porque quando chegar na terra prometida, pode ser que a gente saia daqui voando. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite.